Olá pessoal, obrigado por assistir a mais um vídeo do Professor Seco e hoje a gente vai fazer uma peça como esta aqui, ó, tá vendo? Um disco com um texto em espiral, tá? Isso foi um pedido do Ricardo Luiz Cavalcante Fernandes, que me mandou um e-mail já há algum tempo atrás, né? E acabou ficando, eu acabei deixando esse e-mail numa fila de espera ali que eu acabei esquecendo. Desculpa, Ricardo, desculpa por ter esquecido o seu e-mail nessa fila, mas antes tarde do que nunca, né? Eu acho que melhor fazer a resposta mesmo atrasado, mesmo com esses problemas, do que deixar você sem resposta, tá? Então, o que ele me pediu foi para criar um texto, né, num disco, né, em espiral. Tá? No caso aqui, ele pediu para fazer um texto com o Pai Nosso. Tá? Nessa imagem aqui que eu mostrei para vocês, tem um texto aqui do Lorem Ipsum, né? Que é um recurso para o pessoal que trabalha na área gráfica, né? De criar textos randômicos, um texto fictício para você criar os espaços onde vai ter textos, esse tipo de coisa, que você pode usar aqui no site lipson.com e você pode gerar aqui uma quantidade de texto qualquer, por exemplo. No caso, eu pedi aqui para fazer 335 caracteres, generate Ipsum, né? E aí ele cria aqui um textinho com 335 caracteres, tá? Mas vamos usar aqui mesmo a oração do Pai Nosso como exemplo, tá? Então, Ctrl C, eu copiei aqui o texto e vamos lá para o Fusion, tá? Como que eu vou fazer isso aqui? Quando a gente tem alguma coisa helicoidal ou espiral no Fusion, a gente tem que pensar no seguinte: a gente tem que criar um coil, tá? O coil é o que eu já fiz bastante exemplos de roscas, esse tipo de coisa aqui no Fusion, e a gente usou bastante o coil, tá? Mas foram para coisas helicoidais. Agora a gente vai usar aqui para criar alguma coisa em espiral. Então eu vou clicar aqui no plano, eu vou querer que a minha espiral fique no plano horizontal, vou clicar aqui no plano horizontal, vou abrir aqui um diâmetro vou abrir um pouquinho maior aqui do que eu fiz, tá? Vamos tentar aqui fazer as coisas, né? Os outros valores aqui ali em relação ao teste, né? Aqui ele já veio com o coil, mas normalmente ele vai estar com essa opção aqui, tá? E com circular, aqui no on center, normalmente ele vai estar com essas opções aqui, com valores diferentes, tá, pessoal? Então a gente tem que mudar aqui para, em vez de revolutions and height, né, para spiral, tá? O diâmetro interno aqui é de 30 milímetros, a gente vai fazer com 5 revoluções, vamos tentar com 5 revoluções no começo. O pitch vai ser de 20 milímetros, tá? A seção triangular external e inside, tá? Assim, ó, a pontinha do triângulo vai estar em cima do diâmetro de 30 e é sobre essa espiral aqui que vai ser gerada aqui com o corpo em coil, né? Que vai ser a nossa linha de escrita, tá? E aqui eu vou colocar 5 milímetros de largura, né? Só para ter alguma coisa num tamanho bem visível. E ok, tá? Bom, pessoal, então a gente já tem aqui a nossa espiral. Nossa espiral vai ser essa aresta aqui, ó. Você vê que você clica aqui, ó. Você seleciona aqui, ó. Ele pega toda a espiral ali. Então a gente vai usar isso como o caminho para o texto, tá? Então agora a gente vai fazer um sketch aqui no plano horizontal, tá? Vai chamar aqui o comando text, tá? Olha, então ele já veio aqui com text on test já, né? Então eu vou selecionar aqui, ó, essa aresta, tá? Vou desligar aqui o corpo agora para não atrapalhar a visualização e vou colar o texto que a gente copiou, tá? Olha, aqui a gente tá vendo o seguinte, ó, aqui o texto está um pouquinho grande para o que a gente precisa, tá? Então, ó, primeiro a gente vai pegar aqui, vai fazer um alinhamento para cá, ó, então ele passou um pouquinho,
tá? Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aumentar aqui o número de espiras, tá? Aqui a distância de um texto para o outro já está legal, tá? Acho que já está numa posição legal. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa aumentar mais meia espira aqui, tá? Então, ok, né? Vamos só transformar essa linha aqui em linha de construção, ó. Selecionei a linha e dei aqui a tecla X, transformei em linha de construção, Finish Sketch, tá? Só lembrando que ficou esse pedacinho a mais aqui. Então a gente vai dar um Edit Feature aqui na espiral, tá? E vamos colocar revoluções, 5.5 revoluções, ó, ele veio até aqui. Vamos dar um OK, e olha só, ele ficou na posição e ainda sobrou, no caso aqui, no exemplo que o Luiz mandou, né? Ele mandou aqui com um amém no meio, né? Mas seria só tirar o amém aqui, depois escrever o amém aqui no meio com texto reto mesmo e legal. Bom, vamos só mudar aqui, ó, vamos fazer mais uma mudança aqui que eu acho que fica melhor. 5 e 1/4, 5.25 acho que vai ficar mais legal, né? Então, ó, isso, ficou mais legal mesmo assim com 5.25, ok? Então agora, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um cilindro, a gente pode utilizar o cilindro quando é simplesmente uma coisa, uma extrusão que vai ser uma circunferência, né, e vamos colocar aqui 245 para a gente arredondar, 5 milímetros para baixo, tá, e dar o OK. Tá? Pessoal, olha o detalhe aqui, ó. Mais uma dica também para fazer algumas coisas, né? A gente tenta dar sempre uma dicasinha a mais aqui nos vídeos também. Olha como eu fiz esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem a superfície branca e o rebaixo aqui, né? O corte em preto. Como que a gente tem que fazer isso, tá? A gente tem que fazer um appearance e aplicar, por exemplo, como eu fiz no fundo aqui preto, eu fiz o corpo preto e depois nas faces eu apliquei branco, tá? A gente tem que fazer isso antes de cortar o texto, porque é o seguinte, que se eu pegar, por exemplo, olha, tá aqui em faces, né, e arrastar um verde para cá, o que que vai acontecer? As ilhas aqui, ó, do O, do E, do P, essas coisas vão continuar com a cor que estava antes, tá? Então, se eu transformasse as faces aqui em branco depois do corte, aí eu ia ter que ir ilhazinha por ilhazinha aqui chamando de branco também, tá? Aqui a operação fica um pouco lenta, porque quando você trabalha com texto, é muita segmentação, tá? Então ele vai demorar aqui um pouquinho, vamos aguardar. Eu vou cortar o vídeo, tá? Para não demorar tanto, né? Vou fazer o corte quando. Então, eu cortei o vídeo para não demorar muito no vídeo, mas demora um pouquinho, porque quando a gente trabalha com texto, é muita segmentação que se cria, tá? E você acaba, as operações acabam demorando um pouco, né? Então, olha só, como eu apliquei verde à superfície depois do texto, as ilhas aqui das letras, né, acaba ficando com a cor anterior, tá? Então, o que a gente vai querer fazer? Se a gente quiser esse efeito, a gente primeiro vai ter que fazer. Não vou colocar os fillets que colocamos aqui, vamos deixar aqui reto mesmo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou dar um A, letra A, appearance, e vou jogar preto pro corpo, tá? E mudar aqui para faces, eu vou jogar só na face do texto, tá? Close. Poderia jogar aqui. Vamos fazer a coisa direito, né, pessoal? Vamos jogar branco aqui também, né? E branco aqui embaixo também, né? Então eu tenho a peça é preta, só que com as superfícies em branco, tá? E agora, depois disso, eu vou fazer uma extrusão, tá? Vou selecionar o texto. Vai ser uma operação demorada de novo, tá? Porque aquilo que eu falei, a gente trabalhando com texto, a gente trabalha com uma coisa muito segmentada. E ainda mais com um texto longo como esse, né? A coisa demora bastante. Aqui eu vou colocar a distância menos 4 milímetros. A gente vai cortar
material. Por que que tá dando... Ah, ele está pensando, né? Por que menos 4? Porque a gente vai cortar dentro. Outra coisa, eu estou fazendo um corte cego, tá? Porque você tem as ilhas, né? Então, se você faz um corte passante, né? Você vai ter que fazer a ligação das ilhas das letras com o externo, porque senão se você for imprimir, todas essas ilhas vão ser imprimidas impressas em pedacinhos separados e aí você não vai ter a letra formada direitinho, tá? Ou você usa uma fonte como se você pegar aqui, ó, deixa eu abrir a imagem. Deixa eu dar deixa eu ver aqui, dar um download, open, né? O Ricardo, ou não sei quem aqui, utilizou uma letra em que, por exemplo, o O, né, ó, tá vendo aqui o O, ele tem dois pedacinhos aqui que ligam, né, a parte interna do O com a parte externa. Tá? Ou você usa uma fonte como essa, ou então, né, aqui no caso da IAL, você teria que criar essas fontes aqui manualmente, ou então faz o corte cego, não faz o corte passante, tá? Então vamos deixar desse jeito aqui, ó. Vou dar o OK. Se demorar, eu corto o vídeo de novo. Demorou um pouquinho, então eu fiz o corte do vídeo, né? Então tá aqui, né? O texto em espiral, como o Ricardo Luiz pediu. Ricardo Luiz é o nome do meu filho, muito interessante isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. De novo, né? Uma coisa interessante, foi um exercício interessante. Espero que vocês tenham gostado, então deixa o joinha. Se não gostou também, deixa o joinha. Ou se você não gostou nada, pode deixar o joinha para baixo também, sem problema nenhum. E não esqueça de compartilhar o vídeo, ajudar a gente a crescer no canal. E não esqueça, cursos com o professor Seco aqui, ó. De Fusion, de Inventor, de OnShape e de Solid Edge. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.